nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Santo Evangelho, a boa notícia é que Jesus vai pedir atenção, muita atenção aos discípulos e a nós também, para aquilo que é a centralidade do seu anúncio, do seu projeto. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham na barca apenas um pão. Então Jesus lhes recomendou: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutem entre si, é porque não temos pães. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês discutem por não terem pães? Ainda não entendem nem compreendem? Vocês têm um coração endurecido? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram de quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 para 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Disseram: 7. E Jesus lhes disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Jesus não quer que você perca o foco, a atenção do sentido da vida. Jesus está desenvolvendo o projeto de vida e vida em abundância, mas está pedindo atenção com aqueles que estão distraindo os discípulos, que estão se opondo a este anúncio da vida que Jesus está anunciando. Como o próprio Jesus anunciou desde o começo: o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus é o próprio Jesus que anuncia que esse reino aconteça. E os discípulos estão preocupados porque esqueceram os pães. Tanto é que chama a atenção dos fariseus e dos herodianos. Olha, eles estão discutindo porque faltou pão. Jesus quer a atenção nossa, que o mais importante na vida é aquilo que não pode, aquilo que pode e que vai nos levar à vida eterna, que é o próprio Jesus. Aí ele manda lembrar alguns fatos por causa do pão. Vocês lembram as 2 multiplicações de pães? Faltou pão. Vocês não recolheram muitos pães que sobraram? E ainda perguntou eles a quantia: 12, 7, simbolizando esse momento novo, essa vida nova. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aqui a centralidade de Jesus é no sentido que você precisa trabalhar, ganhar o pão de cada dia, cuidar da tua família, ser feliz, mas não esquecer, para não perder o foco da vida em sua dinamicidade e que nos remete à vida eterna, que é o próprio Jesus. Nós não podemos com que a vida nos distraia diante daquilo que é proposta para vivermos bem nessa vida e também nos preparar para viver na vida eterna, face a face com o Senhor. Essa distração não pode nos levar para longe de Jesus. Ele sempre será o centro. Algumas pessoas podem dizer que isso é bobagem. Claro que quando você estiver fazendo o teu trabalho, o foco é ali, é evidente, mas antes você pode se consagrar. Senhor, entrego em tuas mãos o meu trabalho do dia de hoje, a minha tarde, a minha noite, todo dia. E aí você vai adiante, mas não esquece dessa consagração. Depois, no final do dia: obrigado, Senhor. Agora peço a tua força para que eu descanse a mente, o corpo, e assim possa, restabelecido, se for da tua vontade, ter amanhã o novo dia. E assim nós não saímos da centralidade que é Jesus. Claro que muitas outras coisas vão estar ao redor e que vão nos causar preocupações: o trabalho, a família, o dia a dia, o pagamento dos nossos compromissos e assim por diante. Aquilo que de fato deve consumir a tua vida, mas gastar essa energia que já está em você e que é o próprio Jesus ali te incentivando, animando,
Claro que isso é uma dinâmica, isso é um hábito que nós vamos criando. Nós vamos criando esse hábito, porque senão as coisas do dia a dia vão nos consumindo, ao ponto de esquecermos até de Deus. É verdade, queridos irmãos e irmãs, a vida está tão tumultuada, tão agitada, que às vezes pode ser que você esqueça até de rezar, até de orar, pedir essa proteção, essa presença de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que nada desse mundo nos distraia e que sempre nos leve a Ele, porque com Ele depois nós vamos dar conta de todos os nossos compromissos, de todas as nossas atividades, e nunca vai nos faltar, como diz Jesus no Evangelho, o pão de cada dia, o pão descido do céu, o pão que alimenta o corpo e a vida para a vida eterna, Jesus, o nosso Salvador. Continuemos em peregrinação, assim fortes, perseverantes na fé, peregrinos da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe. A você estenda essa bênção a toda a família. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.